Olá, meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. TV Marte, de Tietê para o mundo. Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mais uma semana, olha que bacana! E hoje, como todo mês, né? Dr. Paulo, um minutinho só, eu volto já. Então, gente, mais uma semana e hoje o assunto, ele cria um pouco de polêmica. Vamos falar sobre HPV, os mitos e as verdades sobre esse assunto. E nada melhor do que o nosso querido e amado ginecologista para falar sobre isso. Paulo, tudo bem com você? Tudo ótimo, companheira Valéria, a audiência do seu programa. E é um assunto, conforme você referiu, muito polêmico. Principalmente agora que nós estamos associando também a HPV, uma das vilãs em relação aos fake news. Pois é, nós vamos começar falando o seguinte, tá? Vamos começar a desmistificar tudo isso, porque o nosso trabalho é mesmo informar. Então vamos informar certo. HPV, o que é HPV? HPV é uma das doenças mais frequentes hoje entre as mulheres. Por que a gente fala mulheres? Porque as mulheres são mais assíduas em relação à consulta ginecológica do que os homens. Mas os homens são os maiores precursores e propagadores desses HPVs. Tanto é que tem uns trabalhos muito interessantes, companheira Valéria. Em algumas universidades dos Estados Unidos, Oxford, Washington, foi feito no primeiro ano da faculdade. Um grupo de 600 alunas, 14% tinham HPV. No segundo ano da faculdade, 34%. Puxa! No terceiro ano da faculdade, porque elas colhiam os exames de 6 em 6 meses, já passou a 54%. Então é um trabalho muito interessante. Aliás, esses pesquisadores têm cada trabalho que chega até falar, nossa, como que eles tiveram essa ideia? Mas o que eles quiseram falar com isso no final do trabalho deles? Que mesmo numa universidade em que há uma orientação maior, o HPV se propaga de uma maneira muito rápida em uma única universidade. Imagina num bairro ou numa cidade. Então, já que você entrou nesse assunto, eu estava estudando, estava lendo sobre isso, e eu achei interessante, porque eles falaram assim, o uso de preservativo apenas, ele inibe o contágio, o que acontece? Daí falaram aquilo que todo mundo acha que, né, o preservativo protege do mundo, né? Mas não é verdade, né? É uma ótima, mais uma vez, pergunta. Na realidade, um dos trabalhos mais recentes sobre por que a meninas, referindo que usa preservativo, contraiu HPV. Na realidade, tem algumas histórias que ainda precisam ser orientados em relação ao casal, né? Vamos supor, companheira Valéria, tem aquele menino solteiro que tem relações esporádicas. E quando ele tem relação, ele lembra que na carteira dele tem um preservativo que já está guardado há 6 meses. Ou seja, então, a má introdução do preservativo é um ponto já focado, e o armazenamento do preservativo. Então, são esses pequenos detalhes que estão fazendo também com que escape uma segurança maior durante o ato sexual. Certo, e me diz uma coisa. Eu também fiquei. Tem 2 fatores que fazem que as pessoas pensam que você pode pegar o HPV, né, mas que não acontece, que é através quando você vai ao banheiro, que muitas vezes acham que pode até pegar outros tipos de doença, mas isso não ocorre. E tem mais um,
Qual é Através de uma mútua utilização de toalhas úmidas ou peças íntimas. Ah, tá. Mas na realidade isso é quase impossível. O HPV só pega de uma maneira com eficaz na relação sexual. Ah, tá certo. Há uma válvula de escape. Eu usei uma toalha de uma prima. Eu usei a mesma roupa íntima de uma prima que não estava muito bem lavada. Eu sentei no vaso sanitário de um restaurante, né? O vírus ele não sobrevive muito tempo em áreas secas, mas o que a gente denota é que serve como argumentos, como desculpas, como uma fuga para justificar um ato realmente sexual que ela não quer contar nem para o médico. Então tá, então vamos começar com os mitos e verdades. A vacina, ela faz com que você adquira o HPV ou não? É uma pergunta que eu acho que, como você está dentro do consultório, eu acho que você deve escutar um monte de pergunta, né? Fala algumas coisas que você escuta dentro do consultório e que você tem que desmistificar isso daí. Ainda há muito receio das mães, por exemplo, levarem as suas filhas de 12, 14, 16 anos para tomar essa vacina de HPV, né? Então, esses mitos que a gente mais tenta desmitificar, ou no consultório, ou em alguma rede social, é justamente para tentar diminuir essa pouca adesão vacinal. Em alguns municípios, a vacinação de HPV está em 23%. Então, olha os fatores: diminuição da vacina, não uso do preservativo, início da relação sexual cada vez mais precoce. Já fechou o ciclo do HPV. Né? Então, na realidade, o que mais nós ouvimos de dúvidas, seja em consultório, em palestras, em mensagens, o HPV ele não causa câncer, a vacina do HPV, ele não causa câncer. Né? É o contrário, o HPV protege contra o câncer. Na realidade, o HPV é diferente da poliomielite, por exemplo, que hoje só temos 2 tipos de vírus. HPV tem mais de 200 tipos de vírus. É isso que eu ia perguntar para você, que tem muitos, né? Exatamente. Só que a vacina para o HPV, ela é tetravalente. Ela é específica para os 4 tipos de vírus do HPV que causam câncer de orofaringe, câncer de boca, câncer de colo de útero, câncer de vagina, câncer de vulva, câncer de ânus e câncer de pênis. Então, na realidade, não é que a vacina dá câncer, ela protege contra esses cânceres. Por isso que é muito difícil nós tentarmos orientar as mães por causa de fake news. Se vocês entrarem na internet, as meninas que tomaram a vacina para HPV, tem vários relatos de efeitos colaterais. Teve um relato que eu mesmo presenciei na internet, é que a menina tomou a vacina, desmaiou na rua, caiu com a cabeça na guia e teve traumatismo. Ou seja, então já vinculou vacina de HPV dá traumatismo crânioencefálico. Não. O bebezinho, quando toma vacina, toma injeção, chora, depois para. Só que esses adolescentes, quando vê a agulha, já vem aquele estado emocional. Então a gente até costuma brincar, realmente a vacina da HPV, nos primeiros 5 minutos, 40% de desmaio. Nos 10 minutos depois, os outros 40% de desmaio, mas por medo. Não é que a vacina causa esse desmaio. Então, essa vinculação que a vacina de HPV causa muitos efeitos colaterais, não. A vacina de HPV, ao contrário, melhora muito a função da filha de vocês, para que essa filha, quando começar a ter relação, não contraia o que hoje, de cada 10 meninas, 6 estão com HPV, não contrai o HPV futuramente. HPV é uma doença que, uma vez adquirida, não a cura. Ela vai conviver com HPV o resto da vida. Outra coisa, a mulher, quando ela tem parto normal, ela passa HPV para a criança? Passa HPV. É que nem o sífilis, então? Exatamente. Olha só como está a situação, né? A gravidez é a única situação em que não é doença, mas a própria gravidez abaixa a imunidade. Por isso que no pré-natal descobre-se muito aquelas lesões de verruga. Nossa, mas eu nunca tive essa verruga.
E na gravidez começa pela baixa imunidade essas lesões verrucosas, né? Há um trabalho em que esse HPV não passa no líquido amniótico, isso eu concordo. Mas vamos supor, se o canal vaginal está cheio de lesões da HPV, não vale a pena arriscar um parto normal, porque o bebezinho vai passar por esse canal vaginal, vai entrar em contato com o globo ocular, com a orofaringe, ou seja, é um risco em que hoje há crianças recém-nadas já com lesões de HPV. Então, na realidade, se quer evitar qualquer tipo de transmissão vertical que a gente fala, mãe, filho, é justamente evitar o contato do bebezinho na passagem do canal vaginal. Tá, me diz uma coisa, quais são os sintomas do HPV, tanto nas mulheres quanto nos homens? Porque eu sei que também tem não é bonito não de se ver, né? Esse é o grande problema. As lesões verrucosas não dão sintomas. E principalmente em homem. Lembra que o pênis, ele é sempre seco. Então, o homem pode ter o HPV, mas ele não desenvolve aquelas lesões. A vagina já é o contrário, é sempre úmida, é sempre quente. Por isso que as manifestações mais precoces ocorrem sempre nas mulheres. O que nós falamos é o seguinte, o HPV ele pode dar câncer que mata, mas emocionalmente, para uma mulher com aquelas lesões verrucosas, é um tormento a nível emocional. Por exemplo, toda vez que ela vai se lavar, vai tomar banho, ela mexe, ela encosta nas lesões e ela sente aquela dor de ter contraído, ou sente aquela dor de se sentir cada vez mais suja, sempre suja, né? Por isso que o HPV a nível emocional, psicológico, sexual na mulher com lesões verrucosas gera um trauma muito grande. E tem também, vamos falar uma coisa, né? Tem a questão de a mulher, ela sempre é marginalizada quando ela tem alguma doença sexual. Eu já presenciei casos de o ginecologista falar assim, eu não vou te tratar porque você está com herpes. Né? Eu não vou fazer isso porque onde você pegou isso daí? Então, questionando o fato da idoneidade da pessoa, a moral da pessoa. Então, isso já faz com que a mulher já se sinta um pouco... Isso em 2018, 17, uma coisa assim. Então, é uma coisa muito recente. Então, está na hora também de mudar um pouquinho a postura, porque muitas vezes a mulher deixa de procurar um profissional da área da saúde, um médico, um ginecologista. Por quê? Por causa desse tipo de comportamento. Ele não está lá para questionar o que a mulher faz ou deixa de fazer, ele está lá para tratar dela. Sim, eu concordo. Nós somos médicos, nós não somos juízes e não temos o direito de julgar ninguém, né? E o que está acontecendo muito é justamente isso. Não é que eu esteja somente defendendo as mulheres, né? Mas, por exemplo, há surgimento dessas doenças em senhoras idosas, né? A senhorinha, nossa tia, nossa vovozinha está lá em casa. E o vovozinho vai na farmácia, compra um comprimido azul, ele está fazendo outras coisas. Então você vê que há hoje, pelo homem não ter sintomas, não ter aquelas lesões tão frequentes quanto as mulheres, dá essa impressão que somente a mulher pega a doença, somente a mulher passa a doença. É o contrário, né? Na realidade, em mulheres casadas durante um certo tempo, 6 anos, com um único parceiro, elas estão adquirindo HPV. Da onde elas estão pegando? Pode ser vaso sanitário, que hoje vocês sabem que não é muito bem isso. Uma toalha íntima, uma roupa emprestada da prima, que muita gente hoje já não fazem mais isso. Né? Então, na realidade, se a gente investigar a fundo, é alguma coisa que está vindo de fora. Quando eu falo de fora, é de um relacionamento extraconjugal. Pois é. Tem muito assunto, gente, mas a gente vai fazer o seguinte, isso daí nós vamos deixar para o segundo bloco. Então, não sai daí, eu volto já. Está na hora do mundo conhecer a sua marca, a sua empresa. Venha para o mundo digital. Anuncie aqui. TV Marte. Contato pelo Zap 15 997 72 51 56.
TV Marte, de Tietê para o mundo. Ai, gente, segundo bloco, né? Então, o primeiro bloco foi aquela coisa assim mais séria. O segundo bloco tem intervalo, né? Intervalo, você sabe como que é. Existem algumas coisas que acontecem no intervalo, como algumas informações assim muito loucas. Eu vou ter que falar, Paulo, você vai me desculpar. Mas eu vou perguntar o seguinte para você. Aonde você, toda a sua carreira, você já viu pessoas infectadas de HPV? Tudo bem, a parte genital, ânus, né, vagina, boca, porque sabe como é, né, sexo oral, cuidado aí com o sexo oral. Então tá, e onde mais? Os locais mais frequentes, a companheira Valéria já referiu, né, é o contato, né, pênis, vagina, ânus, né, orofaringe, lábios. Mas tem realmente situações que a gente fica até com uma dificuldade para chegar no diagnóstico. O importante do HPV é que nós sabemos o tratamento, o diagnóstico pode deixar, mas é em mucosa, né? E o globo ocular também é mucosa. Então já houve casos em que a paciente teve as lesões de HPV no globo ocular. Nossa, gente! A Valéria quer perguntar como que ela adquiriu. Fica difícil. Ah, não, olha, você imagina só, na hora do intervalo a gente tentando descobrir como que foi, que a coisa aconteceu no olho. Gente, explica. É aquela coisa, tocou, pegou. Né? Então... Um erro de transcurso, alguma coisa nessa situação, mas que para pegar, né, no globo ocular, houve o contato prévio da infecção, né, Então tá, vamos voltar ao assunto sério. Me diz uma coisa, quem toma vacina, né? Tem algum problema? Porque as pessoas falam assim que menino pode ficar afeminado, menina, né? Explica pra gente que é uma coisa... tanto tabu, tanta informação errada que a gente precisa informar certo, né? É por isso que hoje a nossa luta é de maior conscientização. Agora vocês são gerenciadoras de informação correta, são facilitadoras de informação, porque é só abrir nas redes sociais que nós vemos os milhares de fake news que estão sendo compartilhados de uma maneira muito rápida, né? E o que nós falamos hoje em relação aos fake news é que se você acha uma notícia tão real e não sabe realmente da origem, do fundo da notícia, faça o seguinte, não compartilhe. É isso que a gente está questionando, né? Porque uma das maiores fake news que existe também é que a vacina do HPV é uma manobra do governo para deixar futuramente as suas filhas esterilizadas, sem possibilidade de gerar filhos, né? E não contentes com isso, eles também usam o filho de vocês, dizendo que a vacina de HPV tem uma propensão de uma homoafetividade feminina ou homoafetividade masculina. Isso também não importa. Gente que tomou ou não tomou vacina pode decidir seu gênero sexual futuramente, mas não é devido ao HPV. E o mais importante, o HPV ele não dá câncer, ele protege contra o câncer. Outra coisa também, qual a idade que a menina ela deve tomar? Qual é a idade? Tem uma idade X ou ela pode tomar até quando for adulta? Lembrando que hoje as meninas podem começar a partir dos 9 anos de idade, os meninos a partir dos 11, 12 anos de idade. É porque essa relação cada vez é menor em termos de faixa etária. Quando uma mãe me pergunta, mas doutor, minha filha tem 10 anos, não é muito cedo para ela dar vacina? Ela nem pensou em ter relação, nem pensou em namorar, né? Na realidade é que hoje nós sabemos de casos em que nós realizamos pré-natal da mesma outra menina, com 10, 12 anos, grávida também, né? Então, como a iniciação sexual está cada vez mais precoce, o desenvolvimento deles estão cada vez mais rápidos, que nós pedimos, antes de ter o contato sexual, já se prevenir com a vacina. Né? E a filha que já tem 26 anos e já teve HPV também quer tomar vacina, ela deve tomar vacina. O que nós vemos hoje é que essa vacina tetravalente,
ela serve de foco para os 4 tipos de subvírus do HPV que geram justamente o câncer na mulher. E como que é o tratamento? Eu sei que não tem cura, mas dá para você ter que tratar, né? Você não pode deixar aquilo acontecer e ficar aquela coisa horrorosa. Como que faz o tratamento? Só para vocês terem uma ideia, é um tipo de doença em que o tratamento pode ser com remédio, pode ser com um ácido que aplica no próprio consultório, pode ser com pomada que a própria paciente passa em casa, ou pode ser no centro cirúrgico sob anestesia geral. Dependendo, né? do caso, Dependendo né? do caso. O HPV tem uma característica muito interessante. Sabe a couve-flor que vocês compram no supermercado? O HPV tem aquele formato de couve-flor. Imagina vocês pegando um talo de couve-flor e colocando na vagina. É aquela lesão que tem, né? Então, quando vem lesões de HPV já de um estado muito avançado, nós achamos melhor com bisturi, né? Quando são aquelas pequenas lesões em forma de verruga, vai depender de cada colega ginecologista. Tem uma pomada esfoliante, tem um ácido que nós colocamos que já queima diretamente o HPV. Que é a cauterização. Cauterização, né? E essa prevenção toda que nós fazemos. É muito interessante que a mulher faz Papa Nicolau, a mulher faz colposcopia para a gente investigar mais essas lesões. E quando nós pedimos a peniscopia para o parceiro, lembram-se que homem não gosta muito de médico. Não. Na realidade, a maioria dos parceiros não fazem a peniscopia porque eles alegam, que você já sabe o motivo. Ele olha para o pênis dele e fala, mas eu não tenho nada, eu não vou fazer o exame. Lembra que o HPV é microscópico. No homem, por ser seco, a manifestação até chegar a essas lesões verrucosas pode demorar anos e anos, até 9, 10 anos. E nisso, né, propagar um monte de HPV em um monte de mulheres, né? Pois é. Me diz uma coisa, doutor. O homem, quando ele tem uma parceira e a parceira, ela fala assim, eu estou com HPV. Ah, tá. O que ele deve fazer? Ele deve ir num urologista, certo? E explicar E tem um exame que... Como que é o exame? Você pode explicar isso daí? Geralmente que eu acho interessante isso para os homens saberem. Geralmente o método de encaminhamento é sempre assim. Como vocês, mulheres, são mais assíduas em relação ao ginecologista do que os homens, né? Quem diagnostica é o ginecologista. E imediatamente já diagnosticado, nós fazemos a orientação do marido já procurar o urologista. Em algumas vezes, poucas vezes, o urologista já vai ver as lesões do pênis. Mas lembra que a grande maioria, o urologista vai ter que ir atrás dessas lesões. Aí ele vai pedir um exame chamado peniscopia. É nada mais do que a colposcopia na mulher, a peniscopia é nada mais que o exame voltado para o homem. Só que esses homens têm receio, por quê? Em alguns casos, com a peniscopia, que é vista através de uma lente de aumento, que aumenta mais ou menos 60 vezes, ele vai fazer a biópsia, porque ele vai atrás da lesão. Aí que o homem tem medo de agulha. O homem tem medo de agulha, de corte, então ele tem receio não da peniscopia que não dói, mas da possibilidade de biópsia que na maioria das vezes vai acontecer. Você falou que... Eu não sabia que o menino também pode tomar vacina? O menino deve tomar vacina. Na realidade, o que nós estamos propagando é o seguinte, por que só as mulheres adultas podem tomar vacina? O homem adulto, como ele é propagador, ele é o difusor disso, o homem também tem que ser orientado a tomar a vacina também, né? Então, na realidade, só é concentrada na mulher. O que nós falamos hoje, será que é um bullying, será que é um machismo, alguma coisa nesse sentido? Porque não é só menina, mulher de 26 anos que vai tomar vacina. O homem deve ser orientado a também tomar vacina de HPV. Lembrando que na balada, muitas vezes o menino esquece de levar, né, o preservativo e a menina também, porque acha que o menino vai ter. E chega na hora H, toma uma bebida ou outra e acaba fazendo o que não deve. Não é que não deve sem preservativo. Faz aquilo que, né, cada um sabe daquilo que tem que fazer. E daí acontece, né? E eu não sabia, por causa que sempre falaram, é interessante isso, porque sempre falaram para mim o seguinte, que a menina tem que tomar a vacina de HPV, só menina. Mas eu nunca ouvi falar que o menino também precisa tomar. Falta maior difusão, por exemplo, a maioria só ouve o seguinte, HPV dá câncer de vagina, de colo.
pouquíssimas campanhas, né, que eu me lembro, somente aquele ex-jogador Zico do Flamengo, já há mais de 15 anos atrás, ele foi o único que ouviu uma campanha nacional, o Zico falando o seguinte, homens, cuidado com HPV que dá câncer de pênis. O tratamento cirúrgico para a mulher no colo do útero é amputar o colo. O tratamento homens para câncer de pênis é amputar o pênis. Então é um tratamento traumático, né? Então, na realidade, deve ser vinculado não só a vacinação, mas deve ser vinculado essa orientação. Geralmente as pessoas ficam mais conscientes quando geram medo, né? Por exemplo, vírus, né? Ninguém toma vacina para sarampo, mas quando surgir a vacina para o coronavírus, vai todo mundo lotar o poço, porque estão com medo, né? Se nós colocarmos essa orientação, conscientização para o sexo masculino, que ele pode perder o pênis por causa de câncer de pênis por HPV, eu tenho certeza que o cuidado que ele vai ter daqui por diante vai ser bem maior. O que eu percebo, o que eu tenho percebido, o que eu percebo a gente está percebendo as coisas. Os homens, é falta de informação. Eles estão tem mais informação agora? Tem. Mas é assim, eles acham que com eles não acontece nada. Só que o pênis, se acabar, acaba com ele, né? Daí tem que colocar o quê? Uma prótese de pênis, que não deve ser muito agradável, não, né? Mas é aquela coisa, falta um pouco de informação, falta um pouco de... Eles têm... É tabu, é preconceito. Eu não sei o que acontece. A mulher, ela tem todo um esquema, tem todo um tratamento que tem que ser feito, toda uma rotina, né, médica. O menino, ele também tem que ser ensinado, que ele também tem que ir num urologista, tem que cuidar do pênis, porque é um órgão que é único, né? Exatamente. E nesse ponto que você discutiu, está corretíssima. Por exemplo, a mãe já leva a menina de 13, 14 anos para o ginecologista. Ela já vai. Mas o pai não leva o filho de 13 anos para o médico também. Ou seja, então, realmente o homem ele é menos motivado, vamos supor assim, a procurar desde cedo o seu médico que acompanhe. Criança pega doenças, crianças têm diabetes, mas crianças também têm doenças sexualmente transmissíveis. Nós não sabemos quando os seus filhos saem, o que vão acontecer, o que pode ocorrer nessas festas ou não. Mas o importante é que a prevenção maior é a informação, tanto para sua filha quanto para o seu filho. Eu acho que em tudo, né? Hoje em dia, em tudo, a informação, como o Programa Mulher. O Programa Mulher procura levar informação de uma forma fácil, de uma forma correta, de uma forma bem séria, levando na brincadeira muitas coisas, para não ficar aquele assunto maçante, né? Para que as coisas aconteçam. Mas é assim, desmistificando o HPV. Tem que cuidar? Tem que cuidar. Tem que tomar vacina? Tem que tomar vacina. Tomar cuidado para não colocar no olho, porque HPV no olho fica muito chato. Imagina na orelha, né? Também não deve ser muito legal, mas tudo bem. Cada um enfia aquilo onde quer, né? Bem entende. Mas tudo bem, Paulo. Para variar, tá acabando o tempo, né? Ai, que droga. Vou falar, viu? Eu vou começar a fazer ao vivo, daí a gente começa a ficar... Deixa eu ficar quieta, eu não posso falar essas coisas, porque senão meu diretor, ele gravou, e daí ele vai falar assim, você quer fazer ao vivo? Então vamos fazer. Ao vivo é aquela coisa, né? Tem que tomar cuidado, porque não pode falar besteira, e no intervalo a gente pode falar besteira, né? Então tá, Paulo, mais uma semana, mais um mês. Ai, olha como passa rápido, parece que foi ontem que ele apareceu aqui, que eu falei que todo mês ele estava aqui. É isso aí. Paulo, muito obrigada, viu? Sempre à disposição sua, da audiência do seu programa, do nosso querido diretor Edson, e estamos à disposição. É isso aí. E eu que agradeço a oportunidade de nós sempre pegarmos um público maior nessas orientações, que não só fiquem restrito em nível de consultório, a nível de palestras, mas a nível dessas redes sociais que hoje vamos fazer com que atue para o bem, para a informação. E eu vou fazer uma coisa também. Gente, vocês que tiverem alguma dúvida e queiram mandar para o Paulo, manda para o nosso e-mail, daí vai ser colocado tudo aqui, e-mail, Instagram,
Natália, vai estar tudo aqui embaixo. E, olha, é muito importante, porque vocês participando do nosso bate-papo, mandando perguntas, a gente pode falar sobre assuntos que a gente nem imaginaria que vocês tenham dúvida. Então, faz isso, compartilha, dá um like, sabe? Se inscreve no canal, na fanpage, no YouTube. É sempre bom a gente poder ajudar as pessoas, né, Paulo? A gente gosta muito de responder cada uma de vocês, para que a gente comece a criar essa onda do bem que a gente fala. E de hoje, se vocês já tiverem dúvidas sobre o HPV, eu já me sinto mais tranquilo, que realmente já surge aquela sementinha da dúvida, de um conhecimento maior, para vocês também nos ajudarem essa orientação em relação à sua família, à sua comunidade, etc. e tal. Pois é. Então é isso aí, gente. Mais uma semana. Olha só que beleza. E a semana que vem tem mais com muita informação. Paulo, muito obrigada. Tamo junto. É isso aí. Gente, um beijo grande para vocês do coração e namastê. Tchau, tchau. Até mais. Olá, meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. TV Marte, de Tietê para o mundo.